Pod Costa, podcast da Rádio Costa do Sol, hoje vai conversar com dois chefes que vieram a brilhantar ainda mais a edição do Araruama no Wine Jazz Festival. A gente está recebendo a Kátia Barbosa e o Jimmy Ogro, que vão falar um pouco da trajetória deles dentro da gastronomia. Começando com a Kátia, eu queria saber sobre a importância, Kátia, de valorizar os ingredientes regionais. Quando a gente fala de gastronomia e a gente preservar essa essência e mostrar essa representação, né, dos ingredientes tradicionais, os ingredientes do nosso Brasil. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer a gente estar aqui, quer dizer, eu com certeza. O Jimmy já não sei. Mas é um imenso prazer estar aqui e ver a mudança dessa cidade, né? 20 anos que eu não passava por aqui, eu fiquei muito impressionada com o que eu vi e muito feliz e muito honrada também, né? De poder, né, tá num lugar desse, falando de comida brasileira, de ingredientes brasileiros, que é a minha vida, né? Eu costumo dizer que eu vou ser a velhinha que vai estar lá, fecha o caixão, vai falar, peraí, olha só, viva a comida popular brasileira, pode fechar o caixão. Agora eu posso ir, porque eu acho que é isso. Nada conta mais a história de um povo do que a gastronomia, né? Quando você sabe o que o povo come, o que uma população consome, você sabe, você começa a entender por quê. Por exemplo, que pimenta é muito comum nos países da América Latina, porque eram também lugares muito pobres, e a pimenta funcionava como remédio, como antibiótico e tal. Então, quando você começa a estudar um pouco mais isso e entender por que o consumo de alguns ingredientes, você começa a entender a cultura de um povo, e isso é muito importante. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de preservação dessa cultura. Então, para mim, comida é cultura, comida não é só um alimento, comida é cultura, é tradição, é história e principalmente é afetividade, né? Porque todo mundo tem a lembrança de um dia ter comido alguma coisa que a mãe fez, que a avó fez. E hoje você vai lá, compra, faz igualzinho, do jeito que a tua mãe te ensinou e não fica igual. Porque o tempero que tinha naquele frango, ou naquele purê de batatas, ou naquele feijão, era o afeto. E isso é o que mantém a gente. Então, acho que modernizar a comida é importante, né? Mas guardar as tradições é tão importante quanto modernizar. Jimmy, e você, a gente tem essa questão, eu quero que você conte pra gente do Burgertopia, desse projeto, como é que veio isso, né? Que a gente hoje, quando a gente fala de hambúrguer, é uma febre, né? Quando a gente fala de hambúrguer artesanal, quando a gente fala de carne, né? As pessoas estão se interessando mais por entender aquela carne, olhar aquele hambúrguer e falar, peraí, o que tem dentro aí dessa carne? Como é que essa carne foi pensada? Isso, boa tarde a todo mundo. Sim, Kátia, é uma honra para mim estar aqui, tá? Não é só você, não. Ainda está comigo, tio. Nem sempre. Aliás, 2 semanas seguidas já que a gente vai estar junto. A gente vai continuar viajando junto. E, cara, o Burgertopia surge, era eu e o Alan, meu sócio. O Alan hoje é o chefe que alimenta os nossos atletas pelo Comitê Olímpico. Então ele esteve no Japão, fez FIFA na última Copa do Mundo e está morando hoje no Catar. Então o Burgertopia hoje está pausado, só uso ele em eventos. Mas a ideia foi mostrar que o hambúrguer é muito além do sanduíche, né? Porque ele está dentro da categoria sanduíche, mas na minha cabeça ele está dentro da gastronomia. Ele está embaixo do guarda-chuva. E a gente saiu do que a gente chama de lugar comum de montagem, que era barbecue, queijo cheddar, queijo isso, queijo aquilo, aquele blend blend outro tal, que pão vai usar, brioche, pretzel. Não, pensar nele como receita. Então a gente começou o Burgertopia, o nome é até a brincadeira, que é a utopia de você comer seu prato predileto com as mãos em pé em qualquer lugar. Então a gente fez receitas como Osvaldo Aranha, parmegiana, brincamos com a pizza calabresa com cebola. Então essa calabresa, por exemplo, eu moo a calabresa junto com a carne no blend, queijinho mussarela, que é o da pizza, cebola caramelizada e um toquezinho de orégano num pão de massa branca. Aí eu fujo do brioche, eu vou no pão de farinha, fica lindo no ciabatta isso. E o Burgertopia era muito isso, muito parte do que a Kátia faz, assim. A gente ia na loucura de sair pro evento, 7 horas da manhã estava no mercado para comprar carne moída fresca no dia, comprar os ingredientes de hortifruti que tinham acabado de chegar
levava equipamento, liquidificador, processador e fazia os molhos na estação. Então, quando você chegava meio-dia que o evento abria, tudo tinha sido acabado de ser produzido. E a gente saiu, não só as receitas de comida, a gente fez mojito, era um blend com... Aí o mojito era de porco, né? O blend, um pesto de hortelã, com amendoim, a carne era flambada no rum e ainda fazia uma maionese de limão. Era fantástico. O louco é que a gente não sai do lugar comum do hambúrguer. Arroz, carne, pão, queijo, nananã. E aí te leva para outro lugar que ninguém nunca tinha pensado, né, Di? Exatamente, te leva para aquela memória da receita. Então as coisas tinham gosto disso. Eu fui até eu invadi a Baía do G, pé na porta, eu fiz uma caraburga. E aí o Susan, e a ideia era isso, era pegar os elementos. Quais são os elementos? Não necessariamente ingrediente por ingrediente. Por Oswaldo Aranha, por exemplo, tem arroz no prato. Então é difícil você conseguir fazer um bom pão de hambúrguer usando arroz. Infelizmente, farinha de arroz não funciona. Você tem que usar 10%, aí para mim 90% do trigo é um pão comum. A gente pensava o que caracteriza o sabor daquela prata. Qual é a memória que você vai ter daquela receita. No Oswaldo Aranha é o alho torrado, a batata frita é importante e por aí vai. A carne com bastante alho, não é isso? Isso, a gente colocava contrafilé no blend por isso, porque contrafilé é a carne do prato, então o nosso blend, para quem quer um segredo, a gente gostava muito de usar peito e fraldinha 50-50. Então uma carne suculenta, uma carne macia e uma carne com estrutura para me dar a mastigada da carne no hambúrguer. Olha, uma entrevista de dar água na boca, gente. A gente vai fazendo a entrevista e vai dando água na boca. Kátia, e falando dessa questão de memória, de ingrediente, de inovação, eu queria que você falasse do bolinho de feijão. Como que repensou trazendo essa inovação e trazendo também toda essa história, né? Do feijão com o brasileiro. Cara, falar do bolinho de feijada é muito engraçado, porque eu não tinha intenção de fazer um bolinho de feijoada. Era um bolinho de feijão e era uma memória afetiva. Quando eu era menina, eu não gostava de comer, acreditem. E a minha mãe fazia um bolinho de arroz, feijão e farinha, amassava com a mão e me dava. E depois eu descobri que um monte de amigas minhas, um monte de gente comia isso com o nome de capitão, né? E eu um dia, sentada num botequim, tive a ideia de fazer. Eu falei, mas como é que eu vou servir esse bolinho de feijão da minha mãe? E aí eu não tinha a competência da minha mãe para fazer um feijão que não tivesse carnes. Olha que louco isso, né? E aí eu comecei a botar linguiça, bacon, carne seca. Aí dei para um amigo provar, ele falou, nossa, mas isso aqui é uma feijoada. Eu falei, opa, me deu outra ideia. Porque a comida é meio isso. Quando você está lá na cozinha, as ideias vão brotando. Ah, como é que é o processo criativo de um cozinheiro? É a cozinha, é o fogão, é estando lá, entendendo como o ingrediente se comporta. Quando esse meu amigo falou isso, eu falei, opa, vamos pensar então como é que se come feijoada. Aí ele falou, farinha, tá na massa, porque era um bolinho, era um tutuzinho. E as carnes também tá na massa, porque a gente processou tudo junto. Com o que se come? Com couve. Vamos tentar colocar a couve lá dentro, colocar o bacon lá dentro. E acabou, mas foi baseado, surgiu uma coisa nova, baseado numa memória afetiva. Por isso eu acho tão importante a gente preservar essa comida afetiva, a comida dos nossos antepassados, dos nossos avós, entendeu? Então, eu acho que está sempre. Óbvio que o Jimmy tinha que ter essa queda por carne. Jimmy, você é brasileiro? Não, eu sou também, mas eu nasci nos Estados Unidos. Pois olha só. Claro que o Jimmy ia ter essa queda por carne, né? Tinha que se inspirar nisso. Ele foi acostumado a comer isso. Então, é super importante que a gente valorize essa cultura gastronômica. Jimmy, você também é conhecido por trazer que a gente pode cozinhar em qualquer lugar. Qualquer lugar que a gente está, qualquer lugar e hora é hora de cozinhar. Eu quero saber o lugar mais inusitado que você preparou as suas receitas. Cara, lugar mais... Eu já cozinhei com mesa dentro d'água da praia, dentro de uma piscina. Mas acho que a grande ideia dessa proposta de cozinhar... E eu mudei a frase, eu precisei mudar porque podia provocar acidente. Eu falo que dá para cozinhar qualquer coisa em qualquer lugar. Mas não necessariamente todo mundo deveria tentar isso. Então eu mudei para quase qualquer coisa em quase qualquer lugar. Nem tudo convém, né? Nem tudo convém. E a ideia era justamente isso. Não era nem o lugar inusitado, mas era assim, você conseguir fazer uma refeição para uma galera num apartamento de 15 metros quadrados em Copacabana, por exemplo. Então criar situações... na verdade, a gente lista as desculpas que as pessoas dão para não cozinharem.
Ah, eu não tenho fogão, eu não tenho não sei o quê, eu moro num lugar muito pequeno, a minha cozinha tem 1,5 m, tem 50 centímetros. Eu falei, mano, eu cozinho de dentro de uma mochila, na rua. Então, se eu faço aqui, na sua casa, apesar de 50 centímetros, é uma pia com água corrente. Você tem uma geladeirinha, pode ser daquele tamanho ali. Mas, enfim, você tem muito mais estrutura. Então, a ideia era tirar as desculpas, não tirar a onda que eu sei fazer em qualquer lugar, mas sim tirar as desculpas das pessoas de que estavam evitando a cozinha. Não tem que evitar. É divertido, é construtivo, cria memórias, cria histórias, você traz gente para ajudar você, ela cria um convívio mais intenso e mais prolongado. E fotos para você colocar no Instagram, porque é importante a gente fazer isso, né? Eu falo muito nos meus jantares isso. Olha só, fotografem, guardem o telefone e comam. É importante fotografar, botar no Instagram, principalmente para fazer inveja para aquele que você convidou e não aceitou o convite e não veio para cá. Esfrega essa comida na cara dele. Cara, Dibi, você me lembrou uma amiga, eu tenho uma amiga muito querida que foi embora do Brasil, está morando em Portugal, e ela chegou a ter um programa de TV, e ela e o marido dela tinham uma pílulazinha de 5 minutos, e eles só cozinhavam no micro-ondas. Eles moravam eles não tinham fogão em casa. Então é muito louco isso, é muito importante. E como você falou desse casal com programa na TV, eu queria que, para a gente finalizar, que vocês falassem disso, com relação a esse boom que a gente teve da gastronomia realmente, tanto na televisão, com os programas, com as competições de chefe, como nas redes sociais também. Eu queria que vocês falassem sobre os pontos positivos desse boom, que popularizou mais a gastronomia, o trabalho dos chefes, todo o cuidado com o ingrediente, e se tornou também uma forma de entretenimento. Você vê outras pessoas cozinhando. Bom, vamos responder junto essa, né, Jimmy? Uhum. Eu vejo com muita simpatia a rede social. Ela é importante. A comunicação mudou nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a comunicação mudou muito. Acho super bacana. Também continuo na mesma cantilena da valorização, da comida, da cultura, é super importante. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, como tudo hoje em dia, né? Então a gente tem que tomar sempre algumas precauções quando a gente está divulgando o nosso trabalho, exatamente para não misturar as coisas para as pessoas, porque a gente virou pessoas públicas, né? E todos nós, não somos só eu ou o Jimmy, né? Todos os cozinheiros e os não cozinheiros, todos nós viramos pessoas públicas. Sim, claro. Passíveis de crítica, de julgamento. Então, eu acho que é legal até a página 2, mas a gente precisa ter cuidado mesmo. Eu acho que é cuidado, e acho que essas pessoas que... Quando você fala de um cozinheiro profissional e ele traz o que ele já faz para frente da tela ou para as redes sociais ou para alguma coisa assim, a gente esquece toda a nossa carga de responsabilidade, de dedicação, de estudo, de pesquisa, de cuidado com tudo que a gente faz. A gente tem boas práticas, tem a comida é necessário a gente comer, mas ela pode fazer muito mal se você não tomar cuidado com as coisas. E a minha preocupação é que essas pessoas novas que estão entrando pelo show e aí desenvolvendo a culinária em cima disso, num caminho, vamos dizer que paralelo ou meio que inverso, bato palmas para quem faz isso. Acho que é importante pulverizar. Eu quero mais. A minha proposta justamente é que todo mundo cozinhe. Então, quanto mais gente eu vejo cozinhando, eu fico mais feliz. Mas tem todo esse cuidado que, infelizmente, a gente percebe nas receitas. Muitas coisas não são testadas, muitas coisas você vai fazer, tem uma lista de ingredientes, ou o cara manda incompleto, ele faz o vídeo, aí você tem que ficar com a lista de ingredientes, aí repetindo, olhando, pausando o vídeo. É incompleta a estrutura. Manda a receita escrita passo a passo, manda tudo direitinho, indica os cuidados que tem que ser tomados, quanto tempo tem que ficar refrigerado. Esquecem de fazer isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com pessoas leigas que vão fazer receitas que vêm de leigos também e não terem esse cuidado desenhado e acabarem ou uma comida ruim, de gosto, no mínimo, ou talvez se fazendo um pouco de mal. Assim, eu acho que tem que... O estudo, a pesquisa, tudo que a gente viveu para chegar onde a gente está aqui, a gente não está aqui porque a gente é bonito, não está aqui porque a gente grita ou canta bem, nada disso. A gente está aqui porque a gente vem provando nos últimos 12, 30, 15, 40 anos, aí tem chefes e chefes que... a gente está calçado em alguma coisa muito séria por trás, né? Assim, tem uma profissão, a gente está jogando a nossa profissão, a nossa cara profissional, a tapa por isso.
A gente não está aqui para fazer show. O show, graças a Deus, é uma consequência, traz visibilidade para a gente, que traz para o nosso trabalho e que permeia todo mundo, porque assim, atrás de mim tem 4.000 pessoas, desde o agro até a comida no prato. Tem um monte de família aí cuidando desse processo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas sim, tem que mostrar cada vez mais e de maneira cada vez mais bonita, mais linda, com transições. Façam os seus vídeos maravilhosos. Mas vamos cozinhar direito, com seriedade, porque é importante. Agora, por falar em show, gente, eu preciso dizer... Eu quero saber quem vai convidar o Jimmy Ogro pro palco, porque o bicho ainda canta. Canta pra caramba. E eu vou ficar lá em cima. E vocês vão ter a apresentação de vocês aqui no Araruama Wine Jazz Festival. E eu queria que vocês dessem um toquezinho, uma dica do que vocês vão trazer. Não precisa entregar tudo, mas fala um pouquinho do que vocês vão trazer para essa edição aqui em Araruama. Adivinha o que eu vou trazer? Tem meia chance. Pois é, eu tento trazer outras coisas, mas as pessoas já vão assim. Não, teaser, vai ser bolinho de... Gente, eu sei fazer outras coisas, além de bolinho de feijoada e bolinhos, de um modo geral. Mas quando eu chego nos lugares sem isso, eu falo assim, eu pensei que você ia trazer o bolinho. Então, não tem muito jeito. Você não, ia ser outra coisa, né? A gente conversou antes sobre isso e acabou que eu trouxe um bolinho também. Na verdade, é uma croqueta. Mas aí tem toda, de porco, tem outra discussão. Eu vou falar um monte de coisa de criação de porco, da saudabilidade, da versatilidade da carne suína. Assim, tem uma história por trás. E o bolinho que eu faço, ele foi criado na história como aproveitamento de sobra de refeição. Você faz um assado grande, depois você faz empada, bolinho. Isso aqui, eu vou falar tudo isso quando eu estiver produzindo a receita lá. Que legal. E, gente, é legal falar... que também o bolinho, todas as formas de bolinho, de croquetes e não sei o quê, isso ficou muito próprio do carioca, né? Um bom bar, um bom restaurante ou um bom botequim tem que ter pelo menos 2 ou 3 bolinhos no cardápio, né? Eu acho que, inclusive, que o restaurante da Cátia devia chamar Bolinho Utopia, na verdade, porque ela faz exatamente a mesma coisa que eu. Uma unidade do Bolinho Utopia com uma unidade do Burger Utopia do lado. Pronto. A gente vai virar sócio, vai abrir o Bolinho Utopia quem com burger. For no aconchego, por favor, pega o PFinho, cara. O PFinho é coisa de louco, cara. Todos os bolinhos, PFinho tem um lugar no meu coração, numa varanda gigante com vista pro mar. Porque é uma brincadeira do arroz, feijão, ovo e carne moída, né? É isso. Que deveria estar na mesa de todo restaurante, de todo brasileiro também, né? O arroz e o feijão. Em nome da Rádio Costa do Sol FM, do Podcast, eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que seja uma apresentação maravilhosa aqui no evento. E parabéns pela trajetória de vocês, de trazer realmente essa questão da memória afetiva e a questão da possibilidade de que todo mundo pode cozinhar e dar, assim, de viver essa experiência e trazer memórias junto com a comida e com a gastronomia. Muito legal. Imagina, obrigado a vocês. Super obrigada e beijo, pessoal.